Oi, sou eu, Cláudia Pedral Sena. Eu sou terapeuta ocupacional. Eu trabalho com neurologia, eu trabalho com crianças, eu trabalho com adolescentes, eu trabalho com família. Esse é um canal de família. Aqui a família constrói comportamentos, é o nosso FAQ. Eu vim aqui hoje falar sobre cérebro e a obediência. É sobre isso que a gente fala, neurocomportamento. O que é neurocomportamento? O que ela está trazendo? O que eu estou falando sobre isso? É exatamente tudo que nós somos. Nós somos aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, não aquilo que falamos. Eu, como terapeuta ocupacional, e todas as bases que eu tenho, tanto sobre a questão subjetiva como com a questão neurológica, e na relação com a função, que é aquilo que a gente faz, a gente percebe o quanto nós somos aquilo que pensamos e aquilo que fazemos, o quanto somos conduzidos por aquilo que acreditamos. É o cérebro. Neurologicamente, nós somos comandados pelo cérebro. Ele é quem diz tudo o que a gente deve fazer. Mas é ele quem diz. Deixa eu fazer uma comparação bem interessante para vocês entenderem sobre cérebro e comportamento. Na verdade, nós nascemos com uma construção neurológica, sistema nervoso central e periférico, que seria o cérebro e a nossa medula. E esse cérebro, ele vem pronto. Pronto como? Pronto para receber informações. Ele vem pronto para que a gente possa, ao longo da nossa vida, processar informações recebidas do mundo externo. Interessante, né? Agora vamos lá. Vamos fazer uma analogia com o computador. Existem computadores hoje de alta tecnologia. Existem os de 1.000 e existem os de mais de 20 mil e até os mais caros que a gente possa imaginar. Mas quando a gente gasta tanto no computador, até um computador de casa, por mais caro que ele seja, será que ele vai falar comigo? Será que ele vai me dar todas as informações que eu preciso? Será que ele vai trabalhar exatamente como eu preciso? Basta eu comprar, gastar muito, abrir a caixinha e tudo acontece? Será? Pensa. Não. A resposta é não. E por quê? Porque apesar da alta tecnologia, agora vamos caminhar, apesar da alta inteligência, apesar da capacidade toda, vai ser necessário ter dados, informações. É necessário que a gente construa ou a gente transfira tudo aquilo que a gente já tem naquilo que a gente chama de arquivo. Arquivo esses criados por nós. Pode ser vídeos, pode ser documentos, pode ser textos, pode ser data show, pesquisas, pode ser qualquer coisa. Virou um arquivo, virou um documento. Um documento do qual eu vou usar para tudo aquilo que eu faço, a depender da área que eu trabalho. Bom, o que é o cérebro em relação a isso? Nós nascemos, estamos com um dia de nascido. E tudo que vem daí em diante serão transformados em arquivos. É quando a gente compra o nosso primeiro computador. Então a gente precisa colocar nele alguns artifícios, algumas ferramentas, alguns aplicativos que vão gerenciar o nosso computador, automaticamente o nosso cérebro. A gente vai, na verdade, startar no nosso cérebro os aplicativos que já vêm com ele. E a gente tem uma dimensão imensa de funções e de aplicativos como atenção, memória, inteligência, noção espacial, visual, todos os sentidos por onde recebe as informações e a função executiva, além da motricidade e outras. Como é que começa tudo isso? Quando a criança começa a gerenciar aquela coisinha na barriga que não sabe o que é, negócio assim meio estranho, aqui para nós chama fome. Mas ela não sabe o que é. Ela começa a entender que ela precisa acabar com aquilo que está incomodando, então ela chora. Esse momento do choro, a gente pode ler isso na literatura de várias formas. Mas o entendimento pela neurologia é que, no momento em que a criança sente necessidade e ela chora, a criança começa a estabelecer uma comunicação porque ela é atendida. No momento em que ela chora e que a mãe automaticamente oferece a ela o peito ou a mamadeira, de preferência o peito, por favor,
e ela sacia aquela fome e mata ou passa aquela dor, ela começa a entender que esse choro é um estado de comunicação onde ela estabelece com alguém, que ela não sabe ainda com quem é, mas que dá para ela o que ela precisa. Ela está começando a ter o primeiro arquivo dela. Quando me perguntaram numa palestra um tempo atrás, foi até uma avó, ela me perguntou, mas Pedral, quando é que a gente começa a educar crianças? Quando nasce. Assim que ela coroa, está na hora de começar a educar. A criança, sabe aquela coisa que a gente fala assim, já viciou, mas é só um bebê. Viciou como? Porque o colo é uma coisa boa. Vou até pegar minha bonequinha aqui. Ela chora. E na hora que eu boto ela no colo, e que eu embalo, e que eu trago ela para o meu calor, ela está sentindo de retorno esse calor que ela saiu de dentro de mim. Então ela vem aqui, ó, e vai sentir esse calor. No momento em que ela sente esse calor, ela já sabe que além dela ser mantida por aquele negócio que ela não sabe o que é, a fome, através do leite ou da mamadeira, seja pelo peito ou pela mamadeira, de novo eu digo pelo peito, a partir desse momento ela começa a entender que o que ela quer é pelo choro. Esse é o primeiro arquivo da criança. E como diz a literatura, a primeira atividade humana é conceituar. A criança começa a conceituar a partir daí, quando ela entende que o choro mata a fome e o choro traz o alento. A criança já entende que isso aqui é melhor do que ficar em cima de uma cama. Mas quem vai estabelecer esse limite somos nós, o adulto. Nós somos o mediador, nós somos a referência, somos nós que vamos dar a medida dessas informações. A partir do momento que a criança chora, se eu der leite toda hora, sem saber o que a criança exatamente quer, eu corro o risco de simplesmente não estar mais saciando, apenas estimulando uma situação desnecessária, porque a fome não se dá toda hora. Qual é o papel do adulto num momento como esse, da mãe, do pai? É exatamente, junto com a criança, quando ela chora, averiguar com ela qual o sentimento dela. A gente apalpa a criança, a gente apalpa no ouvidinho, quando às vezes a criança chora, a gente sente se ela está com frio, a gente olha o pulso, a gente olha se ela está suando, a gente apalpa a barriguinha para saber se alguma coisa dói. Às vezes a gente até aperta assim a barriguinha, ou a perninha com a barriga para ver se a criança solta pum, porque às vezes ela pode estar com gases. A minha mãe diz uma coisa muito interessante. Quando a criança chora e esfrega um pé no outro, é cólica. Quando a criança sibila a língua, a linguinha fica batendo na boca, é gases. É interessante isso. E na verdade isso aqui, quando ela faz isso, é dor. Tudo isso a criança vai construindo junto com as necessidades. E o cérebro vai processando tudo isso. O que tem o cérebro com a obediência? É exatamente que nesse momento o cérebro está conseguindo construir com o sentimento orgânico o que a criança sente e demonstra através do corpo, através da questão da manifestação orgânica, que é a fome ou alguma febre ou alguma dor que ela sinta, e ela vai construindo então conceitos. O computador age da mesma forma, isto é, nós agimos da mesma forma. Nós vamos passando para o computador aquilo que eu preciso de informação. O meu primeiro arquivo foi construído com pesquisa. Olha, a criança chorando e tentando analisar o que está acontecendo para conseguir o que ela precisa. E através de digitação, que é a nossa informação. E depois a gente faz o quê? A gente salva. E o que a gente salva? A gente memoriza. E o que a criança guarda? O que ela começa a usar? A memória. Com o decorrer do tempo, o choro passa a ser o primeiro nível de comunicação da criança. E isso está guardado aqui, na cabeça dela. E ela já sabe, então, com o decorrer do tempo, que quando ela chora, algo acontece. Então, quando ela aponta algo, que ela quer algo, que ela faz, ela está chorando e apontando, alguém vai lá e dá a ela. Quando ela sente que recebe aquilo porque ela chorou, isso começa a ficar mais claro para ela, que isso realmente é uma comunicação. Não, evidentemente, com esse conceito, apenas com o entendimento. Entendeu quando eu digo que nós somos aquilo que pensamos? Que somos aquilo que sentimos? Exatamente por isso. Porque nós começamos a criar informações através do nosso pensar e do nosso sentir. Ao longo da vida, nós vamos nos desenvolvendo,
Todas as etapas de desenvolvimento são feitas de acordo com as idades. De 3 em 3 meses, a criança ganha diferentes ciclos. Assim é na gravidez, os 3 primeiros meses, os 3 meses intermediários e os 3 últimos meses. Ao nascer, todos os anos são importantes e no início, os 3 primeiros meses, 3, 3, 3, 3, até formar um ano, a criança tem um desenvolvimento fantástico. Ela muda a cada dia, a cada semana, a cada mês. É rápido. Um processo que levou milhões de anos para chegarmos com essa posição erétil, com a inteligência que nós temos, hoje se transformou em praticamente 2 anos. É o que a gente chama de etapa reflexa. E todo nesse momento, todo o complexo cerebral vai recebendo informações a respeito de tudo que vai acontecendo. E a criança começa a formar conceitos a partir da gerência e da intervenção do adulto. É ele quem vai passar a informação, porque nós somos, nesse momento, exatamente a referência para a criança. É muito importante, nesse momento, a relação que o adulto tem com a criança. Logo ao nascer, a relação de mãe e a relação de pai. Sendo que a criança ainda não entendeu exatamente quem são essas pessoas. Ao longo desse desenvolvimento, ela começa a entender os papéis dessas pessoas. Eu estou dando nome para vocês porque eu acredito que todos sejamos adultos. E a gente já tinha conceitos mais elevados. As crianças estão em formação. Ela consegue compreender que aquela pessoa que está do outro lado mantém uma maternagem com ela em sentimento. Acolhe, aninha, bota para mamar, bota para rotar, bota para dormir, acalenta quando precisa, pega na posição certa. A posição certa da criança é essa, porque ela vai ver o que eu vejo. Se eu coloco a criança espaldada para trás, a criança vai ver uma coisa e eu outra. Aí eu digo, olha papai, papai está na minha frente, ela está olhando para trás. Ao passo que se eu coloco a criança aqui na frente, quando eu olhar para frente, vou dizer, olha vovó, estamos olhando juntas, vovó. É importante esse contato. É importante porque eu estou passando informações para a criança. Todas essas informações são de vital importância para o desenvolvimento da criança. Agora a gente vai para a parte mais importante. Quando é que a gente começa a dizer não para a criança? Tem uma atitude assim bem interessante, né, bem básica da criança, que eu acho massa, eu sempre dou isso como exemplo, que é quando a criança ainda bebê, ela brinca levantando a mão. Ela faz isso e bate. Ela faz isso e pá, principalmente no rosto, porque ela está aqui, nesse alcance. Essa mãozinha bate aqui. Quando ela levanta a mão e faz isso, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não está batendo para ela não está batendo. Ela está experimentando, ela está brincando, ela está tentando alguma coisa que ela não sabe o que é. Que às vezes é um reflexo. Você toma um susto. E se você sorrir, você está batendo em mamãe. Ela não sabe o que é bater, mas o nome já vai começar a ser construído e ela vai ouvir isso tantas e tantas vezes que ela vai começar a entender. E quando ela faz isso, quando ela bate, para mim é bater, isso é bater, eu vou dizer para ela que ela está batendo, mas eu vou dizer para ela, não, isso machuca. Precisa falar com a cara feia, horrível, precisa brigar com criança? Não. Basta dizer, não, mamãe, isso dói, isso machuca. Doeu. A criança vai achar que tem alguma coisa estranha, porque na verdade a gente não está olhando para ela e sorrindo. A gente está sério. Ih, mamãe, doeu. Mamãe está triste. A criança vai começar a perceber que esse movimento do rosto está mudando. Que eu não estou brincando. Mas eu não sei o que é isso. Mas eu acho que eu não fiz uma coisa que prestasse. Ela está começando a receber os primeiros nãos. E essa construção de que isso é bater, começa também a ser passado para ela. E ela vai, aos poucos, ela vai tentar uma segunda vez, eu vou fazer de novo. Ela vai tentar uma terceira vez e ela não tenta mais. Mas se eu deixar, ela vai bater sempre. Porque eu sorri. Ih, mamãe, você está me batendo. Isso é aprovação, legalização.
O cérebro está construindo tudo isso. Ele está recebendo informações como o computador. Se você coloca uma função, você não coloca uma função para fazer a coisa certa, ou você passa uma informação errada, evidentemente que tudo aquilo que será processado, ou se você não grava, ou se você copia errado, quando você abrir o computador e acessar, você vai acessar o que você salvou. A mesma coisa é a criança. Como fica a gente então? Todo o processo do adulto é exatamente na intermediação daquilo que eu sei com aquilo que eu quero ensinar para a criança. Enquanto isso está acontecendo, e quando a gente faz isso e não aceita ou não simplesmente faz a opção de fazer a opção de ser permissivo e deixar que a criança faça tudo o que ela quer, sem dar a ela o limite, onde ela cresce sem parâmetros, o cérebro fica sem parâmetro. Se todas as vezes que eu trabalho no computador e não ofereço a ele uma informação, eu também terei um computador sem parâmetros. Eu não gravei nada. Todas as vezes eu tenho que procurar de novo aquela edição, aquele artigo, aquela informação no Google. E é livre. Lá eu vou ouvir o que eu quiser. Enquanto eu estou formando a minha opinião quando eu dou informações ao meu arquivo no computador. A mesma coisa com meu filho. Quando eu passo a informação, automaticamente ele vai usar essa informação ao longo da vida dele. E o que eu estou construindo? E no momento em que eu disser para ele, quando ele começar a chorar, mesmo uma pequena birrinha, disser, não, mamãe, isso é feio, não meta o dedo aí, não pegue aí, não encoste, mamãe, isso quebra, mamãe, assim não, fulano, João, Arthur, Lucas, Rafa, o meu Rafa, não, assim é feio. No momento em que eu estiver dizendo isso para ele, eu estou, na verdade, acionando um aplicativo. No filme Divertidamente, que é muito interessante, 5 das emoções aparecem. Uma é a raiva, a outra é a tristeza. As outras 3, nojinho, nojo, eu me esqueci, viu? Alegria e outra eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. Eu queria chamar a atenção da raiva e da tristeza, porque elas aparecem como funções no cérebro que administram as nossas ações. Olha só, e o medo, acabei de lembrar, e o medo que é importante. De que o medo, ele é muito importante na vida de uma criança, a partir do momento que ele nos gerencia nas nossas impulsividades e não sermos impulsivos, nas nossas compulsividades para não sermos compulsivos e sermos simplesmente pessoas equilibradas. E sabendo aonde, como e por que fazer ou não fazer aquelas coisas. Olha que interessante. E no momento que a gente diz o não, a gente acionou a nossa função executiva. A gente puxa do cérebro e faz ela funcionar, que é o grande administrador cerebral, o controle inibitório. Olha o nome, que não tem nada a ver com subjugação. Obediência não é subjugação. Obediência é o entendimento das normas, regras que existem no mundo, seja na relação bipessoal, como na relação social de mundo. Todos nós obedecemos a algo. A gente não vive uma vida sem obediência. E não é uma simples lei, não. Que se eu resolver hoje, agora, atravessar uma rua de muito movimento de carro, ou mesmo uma estrada, eu não obedecer. O momento em que não tiver carro, eu estou morrendo atropelado. A obediência está em cada momento da vida da gente e ela é toda construída pelo cérebro. É necessário que a gente ensine a esse cérebro, startando através do não. O aplicativo da função executiva, ele starta a partir do não, quando a gente dá o limite à criança e traz à tona o controle inibitório, como todas e muitas outras funções cerebrais.
Assim, o cérebro entende e aciona o momento da gente parar, por causa das informações que são dadas no mundo, do mundo para mim. Então, por exemplo, os meus filhos, eu vou contar um segredo. A minha filha menos, mas Rafael também tem medo de barata, pelo menos não gosta de matar. Eu também não. Por mais que eu tivesse lutado para que eles não tivessem o pavor que eu tenho, foi maior do que eu. Eu não sou de ter medo das coisas, mas, gente, aquele bicho é um terrível. É um olho, é uma asa, é monstruoso. E eu tentei não passar esse medo para eles, mas eles, um tem mais, outro tem menos, porque eu ensinei sem querer, porque isso estava em mim, porque eu sou sentir e pensar. Eles foram captando, eles foram observando, eles foram vivendo, e aos poucos eles passam a manifestar, até que eles possam decidir ou lutar contra o medo deles, o que é muito bom e normal, e eles passam a não ter medo, ou eles levam a vida inteira com essa sombra, por conta daquilo que eles viveram com a mãe. O cérebro aprende o tempo inteiro com informações de fora e referência. E starta as funções a partir do momento que nós adultos aplicamos, abrimos a possibilidade desse aplicativo funcionar. E não esqueçam de que todas as funções do cérebro precisam ser startadas. E a executiva é através do não. É assim que ela funciona dentro do processo de aprendizagem do cérebro. Quando a gente fala, então, de neurocomportamento, e a gente fala, então, da necessidade da obediência, a gente não está falando de subjugação, como eu venho batendo, mas sim trazendo ao entendimento de vocês a necessidade de ensinarmos aos cérebros dos nossos filhos, através do não, e dos grandes aplicativos que começam com o não, a entender os limites que existem do lado de fora. Por isso que eu bato e por isso que eu sempre estou dizendo para vocês que as crianças aprendem, independente de transtorno ou deficiência. O cérebro da criança, ele é um cérebro construído da mesma forma. As lesões e os transtornos, as alterações provenientes das causas mais diversas, pós-natal, elas vão moldar situações, mas elas não vão tirar o entendimento da criança de coisas simples, que nem cachorro, gente. Cachorro não é racional, mas na irracionalidade dele, o animal aprende. Ele é adestrado. Se a gente consegue compreender que um papagaio aprende a falar com o humano, que o cachorro aprende a conviver dentro de casa, inclusive manifestando, para quem é dono de cachorro, sabe disso, quem é tutor de cachorro, como se diz hoje, sabe disso, o quanto ele passa a ser um companheiro. Não é à toa que se fala que o cachorro é um grande amigo do homem, o próprio gato que convive, e outros animais que se tem. A gente sabe que animais como o leão não são domesticáveis, mas quando criado desde pequeno e bem nutrido, ele é um animal não exatamente dócil, mas pelo menos domesticado. Não vamos mexer com ele, né, gente, por causa dos instintos, mas ele consegue inclusive trabalhar. Ele tem tutores que levam ele a cinema. Muitos dos filmes que são feitos com bichos são feitos através de tutores e de treinadores de animais. Todos são. Se eles conseguem, por que o meu filho com deficiência ou com transtorno não vai aprender? É óbvio que ele aprende, mas ele aprende por toda essa estrutura que eu disse a vocês que existe. O cérebro aprende através da nossa mediação. Então é muito importante que os pais de crianças especiais entendam e não tenham medo e não tratem os seus filhos como se eles fossem crianças que fossem inúteis, ou o cérebro tivesse completamente dominado ou completamente baleado, digamos assim, das compreensões, porque isso não é verdade. Eles são capazes sim de compreender. É lógico que uns vão aprender mais rápido, outros vão aprender com mais tempo, mas isso
desse cérebro, seja por deficiência, por transtorno. Muitas crianças, umas aprendem mais tarde, outras mais cedo. Muitas crianças resistem mais, porque tem uma natureza mais danada. Vide o meu caso. Eu não era tão fácil assim, mas eu entendi, eu sabia o que a minha mãe estava pedindo, mas era um direito meu estar insistindo. Essa insistência não me leva a ser desobediente, mas me leva a ser persistente. E cabe à minha mãe manter a persistência dela, porque a desistência do adulto é a minha derrota como criança. Se eu insisto muito para minha mãe para fazer coisas que eu acho que são boas para mim e que ela sabe que não são, automaticamente o prejuízo é todo meu, não é da minha mãe. A minha mãe vai sofrer, mas quem vai estar machucada sou eu. E isso é importante. Aí é que estão os grandes limites. O medo não é pavor, ele tem que existir porque ele é um dos controles inibitórios que a gente tem. Não precisa criar pavores na criança, nem fobias. Apenas mostrar para a criança que ali não se mexe. Ali está em choque, ali cai, ali machuca, ali corta, ali dói, ali prejudica. Alguma coisa de ruim, aquela coisa que eu não quero que ele faça, vai acontecer. Ele não tem essa noção. É os meus nãos que vão ensinar para ele a ir ou não ir. Essa é a importância. É isso que é importante. É preciso que vocês entendam, acima de tudo, nesse exato momento, a importância do adulto, a responsabilidade desse adulto na vida da criança. O quanto nós somos exatamente a ferramenta necessária para o entendimento, para o desenvolvimento e para a instalação de conceitos, definições e aprendizado de modo geral da criança. Cérebro e obediência andam juntos, porque ele, através da função executiva administrada, startada pelo não inicial, que vai contemporizar as nossas ações através do entendimento do controle inibitório, nos fazendo parar, não sendo impulsivos, compulsivos, não sendo totalmente desobedientes, mas persistentes naquilo que a gente quer, mas sabendo entender a hora de parar. São esses nãos que vão lá na frente fazer diferença na vida dos nossos filhos. Isso que eu estou ensinando é só para criança especial? É só para criança dita normal? Não. É para todo mundo. É para o adolescente, é para o próprio adulto. É para o conhecimento de todos. Mas que vocês, pais de criança especial, de criança dita normal, estejam atentos, mesmo vocês, avós, estejam atentos, de que vocês são exatamente a massa mais importante na vida da criança, no momento em que vocês sabem que aquilo que vocês estão fazendo é para o aprendizado da criança, para que starte todos os processos funcionais, para que eles possam acontecer. Eu estou falando de função executiva. Mas tudo que vocês estão fazendo nesse momento com seus filhos, estão acionando inteligência, atenção. Vocês estão mexendo e estimulando com a visão. Vocês estão mexendo com toda a noção espacial. Toda a questão da motricidade, quando deixa a criança correr, andar, explorar, subir, descer. Deixar que ela viva essa motricidade. Todo esse desenvolvimento é importante para o aprendizado. Isso é vida. E é isso que eu queria passar para vocês sobre cérebro e obediência. A gente tem muito mais para falar aqui no nosso canal. A gente vai falar para vocês, inclusive, como o FAC pode ensinar vocês, na família construindo comportamento, como exatamente isso pode acontecer. Como é a sua atitude e o que você tem que fazer exatamente, e é assim que eu percebo que vocês se perdem, quando a criança começa a se mostrar, ela começa a trazer para fora, exatamente nessa relação, a espontaneidade e a criatividade dela. Quando às vezes ela é mais danada, quando às vezes ela é mais inibida. Como é que vocês vão fazer tudo isso? Se minha filha já é inibida, mas ela faz coisas erradas, se eu disser ou não, ela será mais inibida? Se ela tem deficiência e eu não deixar ela explorar as coisas, de que forma então eu posso deixar ela explorar?
Meu filho é danado, eu acho lindo, adoro a danação dele. Mas quando eu devo dar o limite a ele? Que horas eu devo dar? O meu filho é hiperativo. Hiperativo e às vezes muito compulsivo. Às vezes ele nem para pensar e faz sem pensar. Ele vai entender que não deve fazer isso? Nós vamos falar sobre tudo isso no nosso canal. A gente vem falando e vai continuar falando. E quem mais vai falar para vocês é exatamente a família construindo comportamento, que é o nosso FAQ. Eu tenho que parar para falar com vocês e ensinar quais os caminhos. São muitas ferramentas. E é por isso que a gente está aqui, passando informações para vocês e querendo que vocês venham conosco no nosso canal. A gente tem muito para discutir, a gente tem muito para conversar. Então vai lá, gente. Dá um like, traz informação, pergunta que a gente vai responder, participa com a gente e vamos entender o que é a família construindo comportamento. Para vocês hoje aqui, cérebro e comportamento e um pouco desse entendimento para que a gente possa continuar construindo toda essa relação com os nossos filhos. Filhos especiais podem ser obedientes. Beijo no coração. Cláudia Pedralcena com vocês.